Administrar um restaurante não é uma tarefa fácil. Gerenciar centenas de restaurantes pode ser ainda mais desafiador. Admita as pressões inflacionárias e as mudanças nas preferências dos consumidores. Algumas das maiores cadeias de fast food dos Estados Unidos estão lutando para se manter à tona. Muitas estão sendo forçadas a fechar dezenas de restaurantes à medida que os consumidores se tornam mais sensíveis aos preços. Outras estão fazendo tudo o que podem para sobreviver nesse ambiente altamente competitivo. Especialistas do setor dizem que essa tendência deve se acelerar à medida que os gastos dos consumidores continuarem a se desacelerar. Eles estão dizendo ao público para apertar o cinto, pois em 2024 vários nomes conhecidos poderão desaparecer para sempre do cenário gastronômico. Seu lugar preferido está em risco? Você provavelmente descobrirá no final do vídeo. Sem mais delongas, aqui estão 15 cadeias de fast food que serão financeiramente evisceradas em 2024. Conagril. As coisas têm sido difíceis para a Conagril há um bom tempo. Em 2019, a rede de restaurantes entrou com pedido de falência devido a uma dívida grande e incontrolável. Ela foi resgatada por um comprador, o conglomerado Group Hospitality, a nova empresa controladora, decidiu fechar um número significativo de locais com baixo desempenho para melhorar os resultados financeiros da rede. Entretanto, o Conagril não conseguiu reverter a tendência negativa. Em vez disso, as condições só se tornaram mais complicadas para a empresa. Este ano, a franquia de restaurantes registrou uma queda de 14% no tráfego de clientes e uma queda de 9,7% nas vendas na mesma loja durante os primeiros meses do ano, de acordo com seu último relatório de lucros, com cerca de um quarto de suas unidades registrando queda na receita. A Kona também está enfrentando alguns problemas sérios com seus lucros agora, em uma tentativa de atrair os clientes de volta. Em um grupo, o CEO Menilário disse que a rede está fazendo descontos em suas opções de alimentos e bebidas para atrair os consumidores cansados dos preços. Mas a inflação e a estagnação dos salários podem colidir com os planos da empresa. A Starbucks, a popular cadeia de cafeterias, tem passado por uma fase bastante difícil ultimamente. Durante a última reunião com investidores, o CEO Lakshman Sherman revelou que o desempenho da Starbucks durante o primeiro trimestre de 2024 foi bastante decepcionante. A empresa registrou uma queda de 7% nas vendas nas mesmas lojas nos Estados Unidos e uma queda de 4% nas transações. Além disso, depois de divulgar os resultados de seus lucros, as ações da Starbucks caíram mais de 12% em um único dia. Alguns dos motivos por trás dos números desanimadores são a volatilidade econômica e os gastos mais hesitantes dos consumidores. A rede de cafeterias também fechou dezenas de estabelecimentos com o objetivo de cortar custos. Mas os órgãos reguladores federais acreditam que pelo menos um quarto desses fechamentos foi realizado para impedir que os trabalhadores se sindicalizassem, e agora eles estão processando a empresa e exigindo que as lojas sejam reabertas. 3 cadeias de fast food KFC. O Kentucky Fried Chicken já viveu dias melhores nos Estados Unidos. Embora o negócio esteja aparentemente florescendo na China, as condições têm sido implacáveis em casa. Os custos mais altos de mão de obra, suprimentos e ingredientes têm afetado bastante os lucros da rede há vários trimestres. Os números mais recentes dos lucros mostram que a situação não melhorou. As vendas da KFC nas mesmas lojas caíram 7%. O tráfego de clientes caiu 5,4% durante o trimestre. David Gibbs, CEO da empresa controladora Yum Brands, admitiu, durante uma chamada de 1º de maio com investidores, que a rede tem enfrentado dificuldades nos Estados Unidos. Ele atribuiu as quedas à concorrência acirrada das cadeias de frangos rivais e à desaceleração da atividade econômica no país. No momento, a Yum está trabalhando para redefinir completamente a marca KFC e se adaptar às mudanças nas preferências do mercado. 4 McDonald's, nem mesmo a maior cadeia de fast food do mundo, está 100% segura no atual cenário macroeconômico, de acordo com o CEO Chris Kaczynski. A gigante dos hambúrgueres vem caindo em desgraça com seus clientes de baixa renda. O executivo revelou que os consumidores que ganham $45 mil ou menos por ano têm visitado a rede com menos frequência porque comer em casa é uma opção mais econômica. O mesmo ocorre com os clientes de renda média. Quando eles param no McDonald's para uma refeição, estão pedindo menos itens e optando por opções mais baratas, explicou. A queda na demanda tem prejudicado as vendas, o que está levando a empresa a elaborar um plano de contingência antes que as coisas piorem.
Depois de aumentar os preços em mais de 10% somente no ano passado e enfrentar críticas crescentes sobre o custo dos ovos MC Muffins nas batatas fritas, o McDonald's lançará novas ofertas de valor, que incluem pacotes de refeições, descontos no café da manhã e itens de menu de nível básico a preços acessíveis, a fim de atrair mais pessoas. 5 churrascarias de buffet Sizzler tiveram seu tempo e seu lugar. Mas como o segmento continua a perder popularidade, as vendas de Sizzlers estão despencando em todo o país. O restaurante vem se esforçando para se manter à tona há anos. Atualmente, existem menos de 100 locais em todo o país, com perdas de receita que tornam muitos dos poucos locais restantes não lucrativos. 2024 pode ser o ano em que seu último bife será assado. 6. A Red Lobster, a mais famosa cadeia de frutos do mar dos Estados Unidos, entrou com pedido de falência há apenas 2 semanas. Em um comunicado à imprensa anunciando o pedido, o CEO Jonathan Tiber citou vários desafios financeiros e operacionais, como custos mais altos de alimentos e mão de obra e perdas operacionais significativas. A rede também anunciou que fechará cerca de 10% de seus estabelecimentos, ou cerca de 60 restaurantes, até o final do ano, de acordo com a Bloomberg. O capítulo 11 permitirá que a Red Lobster reestruture seus negócios, renegociando suas dívidas e se livrando de investimentos não lucrativos. Mas os analistas dizem que o pedido de falência foi apenas o último sinal de problemas para a empresa. O proprietário Thai Union Group anunciou planos de se desfazer da cadeia em janeiro, apontando para suas prolongadas contribuições financeiras negativas. O CEO Thiraphong Chansiri admitiu, em uma teleconferência de resultados, que não espera obter muito com a venda. 7 Steak and Shake. Depois de quase 200 fechamentos nos últimos anos, o Steak and Shake parece estar morrendo lentamente diante de nossos olhos. O site Mesh.com informa que o tráfego de clientes vem diminuindo há vários trimestres consecutivos, caindo 7,7% somente neste ano. As vendas na mesma loja também caíram 5,1%, após 5 anos anteriores de perdas de vendas. Isso representa um declínio de 18,9 milhões de dólares nos lucros de um ano para outro, o que está deixando a cadeia em risco de falência. 8 marcas em expansão. Dual Taxi Chose, a empresa controladora Dual Taxi Chose, anunciou o fechamento de 41 estabelecimentos este ano. Essa decisão levou em conta uma série de fatores, incluindo vendas e tráfego, áreas comerciais e os investimentos que teriam sido feitos para melhorar os restaurantes, destacou o CEO David Dino durante a última chamada de resultados da empresa. Os números recentes mostram que as vendas nas mesmas lojas e o tráfego da rede caíram tanto no mercado interno quanto no global. Nos Estados Unidos, as vendas caíram 4,3%, enquanto as visitas ao Taxi Chose caíram 4% nos restaurantes americanos, forçando o Outback a repensar sua presença física. 9 Buffalo Wild Wings. Bem, o Buffalo Wild Wings tem servido comida para seus clientes que assistem a jogos desde 1982. Infelizmente, parece estar perdendo seu apelo após várias controvérsias. Primeiro, houve o processo judicial por servir frango e peito disfarçados de asas desossadas. Em seguida, todas as suas unidades no Canadá foram fechadas. Eles também fecharam a maioria de seus restaurantes nos Estados Unidos por apresentarem baixo desempenho e pagarem mal seus funcionários. A menos que haja uma reviravolta significativa em um futuro próximo, a Buffalo Wild Wings pode em breve desaparecer para sempre. 10 Popeyes. A Popeyes tem enfrentado dificuldades financeiras desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020, quando os americanos estavam confinados em suas casas. A Popeyes não possuía pistas de drive-thru para continuar atendendo seus clientes, e isso resultou em perdas milionárias que ainda hoje afetam seus resultados financeiros. No início deste mês, outro franqueado da Popeyes entrou com pedido de falência, após a falência da Premier Cajun Kings, que mal conseguiu abrir em 2023. Depois de vários desafios, a RRG Inc. entrou com um pedido de proteção do capítulo 11. Entrou com pedido de proteção do capítulo 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Geórgia. Os proprietários, Mark Renner e Jane Renner, disseram que a decisão se deveu ao fato de que alguns locais estavam arrastando-os demais para baixo. Eles disseram que os restaurantes haviam perdido dinheiro de forma significativa e causado um ônus financeiro para a operação contínua dos locais restantes, o que levou o franqueado a atrasar os pagamentos do arrendamento dos restaurantes lucrativos restantes e a precisar sanar essas pendências para evitar a rescisão do arrendamento. 11 Joe's Crab Shack. A cadeia de frutos do mar Joe's Crab Shack é apenas uma casca de seu antigo eu.
Em um determinado momento, a empresa foi negociada publicamente no mercado de ações dos Estados Unidos, mas agora está à beira do desaparecimento. De acordo com a Restaurant Business, o aumento da concorrência e os altos custos operacionais levaram a rede a reduzir drasticamente seu tamanho de mais de 100 locais para apenas 30 restaurantes atualmente. Infelizmente, mais fechamentos estão no horizonte, revela o relatório. Espera-se que cerca de 20% dos restaurantes ainda em operação fechem as portas este ano, incluindo o último local remanescente em Nova Jersey. 12 Quiznos. Todo mundo adora sanduíches com torradas, certo? Na verdade, o Quiznos, que não é o criador do submarino tostado, está passando por uma das mais dramáticas quedas de cadeias de restaurantes que o setor já testemunhou. Em seu auge, a rede de fast casual tinha mais de 4.700 estabelecimentos em todo o mundo em 2024. Apenas 200 deles ainda estão abertos. Décadas de práticas comerciais ruins contribuíram para sua rápida queda. Além disso, enquanto rivais como Subway e Panera Bread foram rápidos em se adaptar às mudanças nas preferências dos consumidores, a Quiznos continuou a confiar na mesma fórmula antiga, deixando de se manter atualizada com as novas tendências e de implementar estratégias para aumentar sua receita. Admitir a perda de vendas e problemas de lucratividade. A Quiznos entrou novamente na lista de observação de falências. A empresa já faliu uma vez em 2014, quando tinha 875 milhões de dólares em obrigações de empréstimos. Desta vez, a Quiznos tem operações muito menores, o que pode fazer com que os investidores questionem se vale a pena ou não salvar a cadeia. 13. Foodworkers no mercado há mais de 3 décadas, a Fuddruckers pode estar com os dias contados. Apesar de se orgulhar de ter os melhores hambúrgueres do mundo, os clientes não parecem muito impressionados com a rede. Hoje em dia, a empresa de fast food fechou tantos locais que agora são apenas 60 pontos para conseguir um pão fresco e um hambúrguer grelhado. Em 2020, a empresa foi à falência e revelou um plano de liquidação total após ser duramente atingida pela pandemia. Mas, após várias negociações, a empresa decidiu continuar operando em alguns estados. No entanto, os fãs provavelmente devem visitar seus restaurantes Fuddruckers locais enquanto ainda podem, porque, considerando como as coisas estão indo para a cadeia, eles podem não durar mais um ano. 14. Corner Bakery também vitimada pelas repercussões da crise de saúde, a Corner Bakery está tentando sair da falência, mas os atuais ventos contrários econômicos não estão ajudando. Nos últimos 3 anos, a rede de cafeterias fechou 1/4 de seus restaurantes devido a problemas financeiros, e em 2024, as perspectivas continuam incertas, já que muitas pessoas agora trabalham em casa. Corn, uma padaria, está vendo sua clientela diminuir e as vendas caírem. Conforme relatado pelo Sistema de Negócios de Restaurantes, as vendas em geral caíram 4,3% para a Corn Bakery durante o primeiro trimestre. Pior ainda, todo o segmento de padarias e cafeterias está enfrentando uma retração, o que pode comprometer a recuperação da cadeia no futuro. 15. Old Country Buffet. Com apenas 3 estabelecimentos remanescentes de seu auge de 600, o Old Country Buffet está em declínio, e isso se deve, em grande parte, a repetidos pedidos de falência. Primeiro foi em 2008, depois em 2012 e em 2016. Então, quando você se perguntava quantas vezes uma empresa poderia declarar falência, veio 2021. Não se sabe ao certo porque eles ainda não encerraram completamente o processo, mas os especialistas dizem que este pode ser o ano. Na próxima vez que você for ao seu restaurante favorito, as coisas poderão estar um pouco diferentes. Pior ainda, ele pode ter desaparecido para sempre. De cafeterias a restaurantes casuais rápidos, cada restaurante desta lista está enfrentando desafios únicos e está fazendo o que pode para se manter financeiramente. Eles sobreviverão? Só o tempo dirá. Mas se eu fosse você, não esperaria para ver. Passe por lá e saboreie suas refeições favoritas enquanto ainda é possível, porque daqui a alguns meses, pode ser tarde demais. Obrigado por assistir.